de Paulo Freire foi utilizado pelos militares num programa de alfabetização via rádio chamado Projeto Minerva, que só acabou com a Nova República em 85. Foi Marco Maciel quem acabou com ele, quando ele foi secretário de Educação, ministro da Educação. Mas a ideia era despolitizar. Todo o programa de politização, a gente entenda isso como quiser, de politização que havia ocorrido no pré-64, através de diversos movimentos de cultura, CPC da UNE, MEB, Movimento de Educação de Base, Movimento de Cultura Popular, isso era preciso colocar um freio nisso. Então, o MCP foi destruído, no lugar dele foi colocado a Fundação Guararapes e a Secretaria de Extensão Cultural, ou o Serviço de Extensão Cultural, também foi eliminado, uma fortíssima influência de Gilberto Freire nessa extinção do serviço, e que mais tarde, somente na reestruturação da Universidade Federal de Pernambuco, em 1975, é que aparecerá agora uma pró-reitoria de extensão. Portanto, houve um interregno relativamente grande entre o fim da secretaria e o aparecimento de uma pró-reitoria de extensão. Aliás, uma pró-reitoria de extensão como eu acabei de dizer, é aquilo que faz com que a universidade não se feche umbilicalmente em si mesma. É o que faz com que a sociedade tenha uma câmara de eco em que ela possa reverberar, digamos, as suas solicitações, suas demandas, suas reivindicações, e fazer com que a sociedade, o conhecimento que é produzido na sociedade, chegue na sociedade, sem que necessariamente a sociedade tenha que passar pelos mecanismos de triagem com os quais a universidade seleciona os seus discentes, por exemplo, o vestibular. Então, o serviço de extensão tem uma importância fundamental na socialização dos saberes que são produzidos na universidade. Nesse projeto hoje em dia de extensão, ele herdou alguma coisa do SEC? Os projetos de extensão herdam alguma coisa da filosofia do SEC? Veja, o SEC, quando ele foi criado, ele está incluído dentro de uma atmosfera intelectual, dentro de um clima político e ideológico do país, que não é mais o mesmo de hoje. Quer dizer, na verdade, o SEC tem uma preocupação em desenvolver um método de alfabetização, em elevar o nível cultural do povo, que é hoje uma expressão que a gente não utilizaria mais, elevar o nível cultural do povo através de programas de extensão cultural, de politização, de alfabetização das massas, programas de alfabetização via rádio, através de revistas, estímulo a revistas culturais dentro da universidade. Então era um clima, digamos, voltado para a emergência de uma modernidade política e republicana naquele momento. Ora, esse não é mais o nosso problema hoje. Hoje a universidade já se democratizou muito mais, quer dizer, a possibilidade de você entrar nas universidades públicas é muito maior do que naquele momento, quando era uma universidade realmente de elite. Hoje a possibilidade de você fazer projetos financiados para dirigi-los à sociedade, quer dizer, projetos de nutrição, projetos de alfabetização, projetos de televisão comunitária, projetos de rádios comunitárias, projeto de teatro junto às comunidades mais pobres. Isso, naquele momento, era praticamente inviável, porque nós não dispunhamos daquela estrutura. E, sobretudo, porque o Serviço de Extensão Cultural foi formado e pensado ideologicamente para dar respostas a uma determinada quadratura, digamos, política e ideológica da nação. Enquanto que nós não temos mais esse tipo de problema. Hoje, a Pró-Reitoria de Extensão, através dos seus programas de extensão, suas bolsas de extensão, os seus financiamentos de projetos de extensão, ela é quem faz a relação entre universidade e sociedade, mas num contexto que não é mais a criação do projeto nacional. É colocar à disposição da sociedade os saberes que são produzidos e financiados por essa mesma sociedade. É um outro contexto. E sobre qual contexto a Proeste se encontra hoje? Veja, hoje eu acho o seguinte, Gustavo, que nós estamos na iminência de um novo estatuto da universidade, onde vai ser definido as novas missões e os novos valores com os quais a universidade vai se espelhar, quer dizer, tomar como horizonte de ações, e todos os mecanismos de gerenciamento, de gestão, de recursos, de recrutamento de quadros, de aferição, de avaliação, que estarão previstos no novo regimento. Quer dizer, a universidade está mudando, de certa forma, discutindo a sua nova alma, digamos assim, o seu novo espírito, a sua nova ideia, o seu novo conceito. É evidente que, num quadro como esse, é possível que outras pró-reitorias apareçam, pró-reitorias desapareçam, um novo sistema administrativo apareça, mas eu acho que ou se chamará extensão ou se tomará um outro nome, mas o que a universidade não pode perder
de vista, nunca, e eu acho que isso é um risco iminente, é um risco realmente urgente que ela corre, que exige da gente também uma reflexão muito mais aprofundada, muito mais vertical e até também mais urgente, que é de pensar que a universidade não é uma corporação de professores, nem voltada apenas para atender interesses dos professores, nem está voltada também para atender os interesses do mercado. O mercado é apenas uma das instâncias para as quais a universidade fornece quadros profissionais, técnicos, né? Como também oferece quadros, mas a universidade oferece também a possibilidade da gente pensar e refletir sobre o que é ser cidadão, e é por isso que ela tem uma finalidade. Então, um serviço de extensão cultural, ou desculpe, uma pró-reitoria de extensão, é talvez aquilo que permite que a universidade não perca esse horizonte, que ela não coloque o farol na popa do barco, que ela deixe com que o farol continue na praia e mesmo que a gente esteja perdido no oceano, a gente consiga ver a luz na praia e possa se dirigir para ela. Um serviço de extensão cultural é como um farol situado na praia. Enquanto que o que está acontecendo hoje na universidade é um pouco uma lanterna que se colocou na proa do barco, em que a gente seguia apenas por essa, sem saber exatamente que função a gente vai exercer na sociedade. Ela não deixa a gente perder esse rumo e essa missão. E existem projetos hoje em dia de alfabetização de adultos? Existem muitos. Aqui mesmo nós temos 3 núcleos, na verdade. Nós temos o Instituto Paulo Freire, nós temos o Centro de Pesquisa, Núcleo de Pesquisa e Estudos Paulo Freire, e temos a EJA ligada à Unesco, uma cátedra ligada à Unesco, todas elas trabalhando com projetos de educação popular ou de educação de jovens e adultos, com financiamentos que, em geral, vêm dos projetos de extensão. Então, há muitos projetos sendo e muitas discussões sendo realizadas ainda hoje no país. Eu sou coordenador do GT Nacional de Educação Popular, da ANPED, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, e a discussão se dá muito em torno de questões que foram levantadas ainda nos anos 60. Então, quer dizer, numa época em que as ideias da extensão, do Serviço de Extensão Cultural, ainda semearam e semeiam ainda hoje ideias que ainda hoje estão plenamente em vigor.